é preciso apenas 2 células para formar um ser humano. 2 células e um milagre. Em 9 meses, as células-mãe se tornam bilhões. Onde não havia nada, agora cresce um ser humano minúsculo, protegido e abrigado docemente dentro do útero materno. Juntos, mãe e filho compartilham essa odisseia de vida, acalanto e mudanças rápidas. Uma aventura magnífica chamada gravidez. Cada um de nós é único. Mas ainda assim, somos mais parecidos do que podemos imaginar. Nossos cromossomos e genes são quase idênticos. E todos nós viemos ao mundo da mesma maneira. Ela começa no instante em que 400 milhões de espermatozoides são lançados contra o colo do útero, à entrada do sistema reprodutivo feminino. Cada espermatozoide é programado para procurar o óvulo e fertilizá-lo. É uma missão arriscada. Muitos deles morrem no ambiente ácido da vagina. Os mais fortes conseguem atravessar o colo do útero, onde começam uma maratona. Os espermatozoides precisam nadar o equivalente a 14 quilômetros em águas hostis para chegar ao óvulo. Entre 200 a 400 milhões de espermatozoides, apenas alguns chegam ao óvulo em si. E eles fazem isso balançando a cauda. Vigorosos, mas desesperados e desnorteados, a maioria deles se perde nas pregas do útero ou entra na trompa de Falópio errada, onde não há óvulo disponível. Os demais correm para alcançar seu objetivo e apenas um deles fertilizará o óvulo. O óvulo é uma das maiores células do corpo humano. Das centenas de milhões de espermatozoides, apenas algumas centenas encontram o óvulo. Eles o rodeiam, tentando forçar sua entrada. No momento em que um espermatozoide penetra a zona pelúcida, a membrana que envolve o óvulo se fecha e a corrida termina. Todos os outros espermatozoides ficam do lado de fora. O óvulo está selado, assim como o destino da pessoa que ele vai gerar. O óvulo fertilizado tem agora toda a informação genética de que necessita para criar uma vida nova. Uma reação em cadeia gloriosa começou. Como o abraço que deu início ao processo, os núcleos do óvulo e do espermatozoide se fundem cerca de um dia depois. Juntos, eles criam o projeto da nova pessoa que será formada. Você recebe 23 cromossomos do seu pai e 23 cromossomos da sua mãe. Dentro do núcleo do óvulo e do espermatozoide existe um pronúcleo, uma cápsula que contém os 23 cromossomos nos quais o código de DNA está gravado. Esses 2 pronúcleos se aproximam nessa posição. Os cromossomos de cada um terão dobrado. Então haverá 46 em cada um. Os pronúcleos vão se dissolver. Os cromossomos vão se juntar. E depois vão se separar. E esta célula vai se dividir, formando o embrião de 2 células. Somente 2 células e o sexo do futuro bebê, sua aparência e até mesmo potenciais problemas de saúde já estão determinados. Essa partícula minúscula é empurrada por cílios pela trompa de Falópio em direção ao útero. Nesse longo caminho, ela continua a se dividir. Ao chegar a 32 células, começa a transformação.
células se dividem em tipos diferentes. Um tipo vai formar o bebê e o outro vai formar o seu órgão de suporte, a placenta. As células continuam a se multiplicar febrilmente sem que a mãe perceba. Em 6 dias, uma célula se transformou em cerca de 200 e o embrião já está saindo de sua bolha protetora. Como uma flor saindo do botão, ele se abre e expande, fixando-se nas dobras macias e quentes do útero de sua mãe. Em questão de dias, as células se transformam em estruturas, construindo a base de um ser humano. Entre as primeiras está o tubo neural, que em pouco tempo se tornará o cérebro e a coluna. É nesse estágio que as células nas costas do embrião começam a se expandir, formando um tubo. E elas se juntarão na parte final desse tubo e se fundirão. E tudo isso começa no ponto central das costas e vai avançar como se fosse um zíper. Desse ponto central até a cabeça e até a cauda. No final da 3ª semana começa uma nova fase. A cabeça e a porção caudal do tubo se fundem completamente. O cérebro começa a se formar. A cauda, um remanescente do nosso passado primordial, acaba desaparecendo. No final da 4ª semana, a mãe pode suspeitar que está grávida. Para o resto do mundo, ainda não há sinais visíveis de mudanças. As proteínas secretadas pela placenta em desenvolvimento avisam ao corpo da mãe para parar de liberar óvulos, evitando que o endométrio, a camada que reveste o útero, descame. O frágil mundo uterino do embrião está garantido. Um momento crítico durante a embriogênese é quando todos os órgãos recebem um sinal para se desenvolver. Os genes que têm de estar ativados nesse momento devem agir como uma orquestra bem afinada. O coração é o primeiro órgão a se desenvolver. As células destinadas a se tornarem células cardíacas começam a palpitar erraticamente logo depois que o óvulo se implanta no útero. Por volta das 4 semanas e meia, essas células formaram a estrutura do coração. Em mais algumas semanas, o embrião terá um coração perfeitamente funcional batendo. Ele é desproporcionalmente grande nesse estágio, mas o restante dos tecidos e órgãos logo se desenvolverá. Pouco depois do coração começar a se desenvolver, o fígado começa a crescer. Logo, ele ocupa mais de 10% do tamanho do embrião. Dos olhos aos membros, das orelhas aos pulmões, todos os órgãos do embrião se formam delicadamente célula a célula. Cada sistema tem sua deixa para surgir, obedecendo a uma coreografia graciosa e precisa. Cada órgão faz sua entrada no momento exato para assegurar a saúde do bebê. Assim como o constante batimento deste pequeno coração, o ritmo é rápido e ininterrupto. Dia a dia, essas transformações maravilhosas são inconfundíveis. O saco vitelino, não mais necessário para a alimentação, encontra um novo papel como fábrica de células sanguíneas do embrião. Ele está firmemente ligado à bolsa amniótica. Pesando menos de 14 gramas, o embrião já tem um sistema circulatório independente do da sua mãe. A placenta mantém as 2 correntes sanguíneas separadas. É ela também que alimenta o embrião com nutrientes que extrai do sangue materno e livra o ambiente embrionário de dejetos. O cordão umbilical liga o embrião à placenta. É a linha vital entre mãe e filho. Medindo pouco mais de 1 centímetro e com 6 semanas, ele começa a mostrar sinais de minúsculos membros. Eles começam como protuberâncias, 2 na porção superior do embrião e 2 na porção inferior. As células de cima dirão às células de baixo para se dividirem, crescerem e começam a empurrar os primórdios dos membros para fora. E a cada dia, o corpo de sua mãe faz suas próprias adaptações notáveis. Oi, como Brenda tá? e seu marido estão esperando seu primeiro filho.
Então você está aqui para o primeiro exame. Ela se sente pronta para as mudanças, mesmo as mais inesperadas. Ok, Brenda, vamos falar de mais alguns detalhes, tá bom? Eu queria falar de algumas coisas que você vai enfrentar e você pode me fazer perguntas. Aliás, vocês devem me fazer perguntas, ok? O aumento da progesterona e do estrogênio é a grande causa do enjoo matinal. Geralmente, cerca de 70 a 80% das mulheres, no início da gravidez, o que equivale a dizer de 4 a 8 semanas, começam a relatar náusea. Na verdade, este é um bom sinal para mim, porque indica que os níveis de progesterona estão aumentando normalmente e que a gravidez está muito bem protegida. Com 8 semanas de gravidez, o corpo de Brenda está se transformando num recipiente perfeito para a vida. Seu útero está passando pelas maiores mudanças e está se alargando e amaciando para acomodar o embrião. Fazendo este toque, eu posso sentir bem o seu útero. As células uterinas estão crescendo individualmente e também estão crescendo em número. Elas crescem em tamanho todo o período da gestação, desde o início até o parto. Mas, inicialmente, o que acontece é que o tamanho do útero cresce gradualmente. Ele passa do tamanho do meu punho e é até menor em algumas mulheres. E cresce até o tamanho de uma laranja grande ou de uma toranja, um melão, e chega até o tamanho de uma melancia pequena. O que acontece entre a 9ª e a 20ª semanas é que o útero deixa de ser um órgão pélvico e passa a ser um órgão abdominal. O desconforto sempre foi o sinal do início da gravidez. Embora Brenda sinta os sinais de que há uma vida nova dentro dela, ela ainda não pôde ver nenhuma evidência disso, pelo menos até agora. Este é o bebê, a cabeça dele está ali. E o bumbum está aqui embaixo. E bem no meio tem uma coisinha vibrando bem depressa. É o coração. Com apenas 8 semanas, o embrião já parece um bebê em miniatura. O seu bebê. Com 8 semanas de desenvolvimento, o embrião parece muito com um mini ser humano. Uma pessoa minúscula, com não mais de 5 milímetros e pouco de tamanho. Então ele é minúsculo, a cabeça já tem olhos, ele tem umas coisinhas pequenas que parecem orelhas. Ele já tem braços, já tem pernas. Dá pra ver o corpo do embrião e as costas dele. E ele parece mesmo um mini bebê que poderia até nascer deste tamanho. Mas é claro, ele é muito pequeno e subdesenvolvido para sobreviver fora do útero. A cada dia surgem novas e notáveis mudanças no embrião. Embora ele tenha cerca de 2,5 centímetros, a maioria dos órgãos mais importantes já está formada. Como estrelas cegas neste universo líquido, os olhos do embrião continuam a se desenvolver, enquanto a face toma forma. Entre a 8ª e a 10ª semana, as pálpebras se fecham. Nos próximos 5 meses, os olhos vão amadurecer o suficiente para enxergar o mundo. O cérebro cresce enormemente. 100 mil novos neurônios são criados por minuto, formando esse órgão altamente complexo. Agora, o embrião faz uma transição monumental. Ele passa do estágio embrionário para a fase seguinte, tornando-se um feto. É a fase do crescimento e amadurecimento. Não demorará muito para que ele comece a se movimentar, nadar no seu casulo líquido. À medida que o feto cresce em complexidade, a mãe precisa se adaptar para suprir suas necessidades crescentes. A placenta é a fonte de vida do feto, fornecendo-lhe os nutrientes do sangue materno. O coração da mãe precisa trabalhar mais para bombear mais sangue no organismo. Por isso, tudo o que ela fizer para manter seu coração saudável também ajudará a manter a saúde do feto. Caminhar é um bom exercício que mantém o suprimento de sangue na placenta rico e abundante. A alimentação correta durante a gravidez também é essencial para manter o bem-estar da mãe e do bebê. O feto depende da dieta da mãe para obter as substâncias de que necessita para crescer saudável. E para sua própria saúde, a mãe não pode prescindir de vitaminas e sais minerais.